Ok. Então vamos lá entender da onde que vem a ansiedade, como que surgiu a ansiedade. Então o que acontece? Se a gente for ver que a ansiedade é uma doença nova, né? Que ela se popularizou mais, ela começou a se falar mais nela, e não é à toa que foi considerado a doença do século, no começo de 2000, que coincidentemente foi quando começou a era digital. Então as pessoas começaram a ficar mais conectadas digitalmente, né? Foi quando começou a se popularizar mais o celular. E aí, consequentemente também a vida moderna, que faz com que a gente vive acelerado. Então essa aceleração do tempo, do imediatismo, fez com que as pessoas tendem a viver mais ansiosas. Então, se a gente for pensar que desde lá atrás, quando o homem saiu do campo e veio para as cidades, quando não tinha relógio e começou a olhar as horas, quando tinha um relógio de bolso e agora começou a ter relógio de pulso, já começou a viver uma aceleração que potencializou mais no começo desse século, no começo do ano de 2020, do ano de 2000, né? Então fazem 20 anos. Antes da pandemia, a gente estava numa aceleração muito grande. Todas as pessoas, as crianças, com muitas atribuições, o tempo correndo contra. Quanto mais produtivo eu sou, mais eu ganho. Então, isso também faz com que a gente se sinta mais acelerada, e acaba criando mais ansiedade, né? E aí também, coincidentemente, com esse avanço, com todas essas acelerações, as pessoas também teve um descuido da alimentação, a população começou a comer mais alimentos calóricos e a ganhar peso. Então, a obesidade, ela também está caminhando para um aumento década após década, ao aumento de números de pessoas obesas, que está totalmente conectada com as emoções, com a ansiedade, com comer pelas emoções. E aí foi feito um estudo onde foi detectado que 99% das pessoas que sofrem com a obesidade, com o sobrepeso, com a compulsão alimentar, também padecem de ansiedade. Então a ansiedade e a compulsão alimentar, elas estão muito ligadas. É por isso que muitas pessoas acabam não conseguindo emagrecer, porque não trabalha as emoções, não trabalha o que levou para a compulsão alimentar e o que está causando ansiedade. Então, quando a gente começa a olhar para isso, começa a cuidar do que está levando a pessoa para a ansiedade, começa a ver a compulsão alimentar como um distúrbio mais mental do que alimentar, que vai para a comida como um descontrole emocional, ou descontando as emoções na comida, ou ver a comida como prazer, acaba com que a pessoa não consegue seguir um protocolo de uma alimentação saudável por muito tempo. E quando a gente trabalha os dois paralelos, a gente consegue trabalhar um gerenciamento da ansiedade para que ela minimize a ansiedade, para que ela entenda o que está causando o comer compulsivo, né, o comer em grande quantidade, e aí consegue tá trabalhando isso paralelo a uma alimentação mais saudável, uma alimentação que realmente ajuda o corpo a queimar gordura, ela vai ter um emagrecimento muito mais satisfatório. Então, junto com tudo isso, ainda existem as questões hormonais que estão ligadas também ao emagrecimento. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, ela vai tender a ter um cortisol mais alto, que vai atrapalhar ainda o emagrecimento, e atrapalha a queima de gordura. E aí, o que acontece? Ela vai queimar, não vai ter um emagrecimento, uma resposta rápida ao emagrecimento, e tende a desanimar, a desistir. Mesmo porque a motivação inicial que levou ela a tomar a iniciativa de ir para um programa de emagrecimento dura no máximo 2 semanas.
Então é preciso que se trabalhe a parte comportamental junto com as questões alimentares e a prática de exercício físico. Que, a propósito, a parte de exercício físico também ajuda na ansiedade. Tá? Então, a ansiedade é essa ânsia de querer abraçar o mundo, de querer fazer muitas coisas. Isso também está ligado com fatores da personalidade. Então, hoje a gente entende que algumas personalidades tendem a ter mais ansiedade nesse mundo moderno. E o que aconteceu? Mesmo que a pandemia fez a gente brecar um pouco, fez a gente parar um pouco, a sensação de medo, de insegurança, que vem junto com todos os problemas que estão acontecendo, tanto o medo do vírus quanto o medo da crise econômica e o medo em geral, faz com que as pessoas acabam desenvolvendo a ansiedade, que é olhar para o futuro de uma forma mais catastrófica. E aí não consegue viver o dia após dia, estar no presente, porque está sempre olhando para o futuro. Então essa sensação de medo que faz com que a gente está vivendo nos dias de hoje pode ser desencadeado também uma crise de ansiedade para pessoas mais sensíveis, até uma síndrome do pânico que vem da ansiedade. Então, uma ansiedade, se você não cuida, não olha para ela, ela pode levar para uma síndrome do pânico, que é um pico da ansiedade, né? Ou ela pode também te levar para uma compulsão alimentar, para as pessoas que já têm mais predisposição a ir para a comida. Então, geralmente já são pessoas que já têm um sobrepeso, ok? Então, o ganho de peso, ele pode vir de fatores emocionais traumáticos que aconteceram e fez com que a pessoa acabasse descontando na comida. Pode ser pelo prazer que ela tem de comer mesmo, um prazer de descontar tudo na comida, é uma coisa mais da infância que vem vindo. E pode ser uma mudança de hábitos também, que pode estar fazendo com que ganhe peso. Então é muito importante olhar por que a pessoa está tão acima do peso e está precisando emagrecer, ok? Bom, voltando um pouco para o assunto de ansiedade, dentro das personalidades que a gente comentou, então existe algumas personalidades que tendem a ter mais ansiedade. Vamos pegar uma pessoa que é perfeccionista. A pessoa que é perfeccionista, ela quer fazer tudo nos detalhes, ela olha os detalhes do trabalho dela, ela quer entregar com perfeição. No mundo que a gente estava vivendo, que é um mundo extremamente acelerado, essa pessoa, ela vai acabar sofrendo um pouco mais. Porque para ela entregar um trabalho perfeito e precisando ter uma resposta rápida, ela vive naquela dualidade. E isso acaba causando a ansiedade, que é: eu nunca estou perfeita, eu nunca vou chegar no meu nível de perfeição, nunca tá bom, nunca tá contente, e acaba vivendo ali na ansiedade. Aquele aluno na escola que precisa tirar 10 em todas as matérias. Então, ele não se permite não ser perfeito em tudo. E isso tem muito a ver com a nossa história. Então, é preciso olhar para a nossa história para ver aonde que está e aonde que eu encaixo esse perfeccionismo e como eu vou me adaptar numa vida moderna, numa vida acelerada, que era o que a gente estava vivendo, né? O mundo deu uma acalmada. E aonde eu encaixo tudo isso para não adoecer. Então, esse é um perfil de uma pessoa que é perfeccionista. E por que ela desencadeia esse perfeccionismo? Isso vem realmente da infância, de querer mostrar para os pais ou para os cuidadores de que ela é uma pessoa capaz, uma pessoa que ganha elogios. Então, de repente, para ela ganhar elogios, ela tinha que fazer com muita perfeição. Então, quando ela fazia um trabalho muito bem feito, ela ganhava elogios. E ela pegou isso como um estilo de vida, de ter que entregar muito para ter um reconhecimento. Então, muitas vezes está conectado com o reconhecimento. Um outro perfil que gera ansiedade são pessoas controladoras. Aquelas pessoas que precisam ter tudo na mão, o controle do que está acontecendo.
Então, se essa pessoa chega num cargo de liderança, ela vai ser a daquelas que ela não vai conseguir confiar 100% nos funcionários, nas outras pessoas. Ela vai ter sempre que ter o controle de tudo. O problema é que a gente não consegue controlar tudo nem todos. A gente não consegue controlar. E aí, o que acontece? Ela vai para a comida como uma forma de descontrole, porque em algum lugar a gente precisa canalizar isso. E a pessoa, às vezes, canaliza na comida. Então, ela é uma pessoa extremamente controladora, dentro do trabalho, dentro da família, ela precisa estar sabendo de tudo, ela precisa dar palpite em tudo, ela precisa estar sabendo o que vai acontecer e estar controlando tudo. E ao mesmo tempo perde o controle diante da comida e aí depois se sente culpada até por ter perdido esse controle diante da comida e vira tudo isso que a gente... tudo isso causa muita ansiedade, porque acaba virando um ciclo vicioso da pessoa. Quer controlar, não consegue, gera ansiedade, vai pra comida e aí a comida piora tudo isso, que ela é onde ela perde o descontrole, ela se sente pior. E vira um ciclo vicioso. Então é preciso quebrar esse ciclo vicioso e é possível que isso seja quebrado. Uma outra personalidade é uma pessoa que ela é hipervigilante, é aquela pessoa que ela tá antenada a tudo que está acontecendo. O problema é que essa pessoa ela tá sempre no futuro, mas de uma forma mais catastrófica. Então ela vê um futuro sempre com um olhar mais negativo. Então é aquela pessoa que está extremamente preocupada, com medo, e tudo isso gira em torno realmente da vida dela. Então não ela já estava assim antes e ela tende a piorar porque a gente tende a potencializar tudo dentro desse cenário de medo, de insegurança. Então a pessoa hipervigilante é aquela mãe que se o filho vai para uma excursão na escola, ela sempre vai estar preocupada, pensando que pode acontecer alguma coisa, que pode acontecer um acidente, que ele pode se perder, que pode afogar, enfim. Ela vai estar sempre pensando num cenário negativo, então ela não relaxa. Ela fica extremamente ansiosa, ok? Existe também uma pessoa que ela é inquieta. É uma pessoa que ela tem muita iniciativa, mas pouca acabativa. Ela não consegue acabar as coisas que ela começa. E aí, quando ela tem muita iniciativa e não consegue acabar, ela fica inquieta, nada tá bom. Nada tá bom, ela não consegue relaxar, ela tá sempre buscando alguma coisa para começar. E o fato de não terminar também gera uma frustração, que gera ansiedade também. Então a gente viu esses perfis de personalidade que tende a ter mais ansiedade. Dentro de tudo isso, sabendo que a compulsão alimentar e a ansiedade estão de mãos dadas, a gente entende que é preciso trabalhar os fatores emocionais, é preciso entender e ter clareza do que está gerando ansiedade, trabalhar e quebrar esses fatores para que a pessoa consiga emagrecer. É preciso também aumentar a autoestima, aumentar a sensação de capacidade, para que ela se sinta mais capaz tanto de gerenciar a ansiedade quanto de emagrecer, e aí ela tem resultado. Então, como eu falei, paralelar tudo isso, é preciso também que ela tenha resultado, que ela comece a ver que o trabalho e o esforço está valendo a pena, e aí ela continua mantendo esse emagrecimento, porque senão a tendência é desistir muito fácil nas 2 primeiras semanas. Então muitas pessoas às vezes está no efeito sanfona, ou às vezes desistiu do emagrecimento porque não tinha conhecimento de tudo isso, não tinha conhecimento de que a ansiedade pode estar ajudando a levar para a compulsão alimentar e que a compulsão alimentar está causando tudo isso, todo esse ciclo. Bom, então é um ciclo vicioso. A ansiedade está de mãos dadas com a compulsão alimentar. Com a ansiedade alta, o estresse também fica alto. O estresse alto causa alterações hormonais, por exemplo, a liberação de cortisol. Quando o cortisol, que é um hormônio do estresse, está alto, os hormônios da felicidade, que são as serotoninas, as ocitocinas, estão baixos. E aí a pessoa vive num ciclo vicioso do estresse,
de comer compulsivo e de não conseguir emagrecer. Então, eu espero que tenha feito sentido o que a gente está falando aqui, né? Que é um pouquinho sobre ansiedade, ok? Ok? Então era isso que eu queria falar, que era sobre a ansiedade, tá bom? Eu vou encerrar a live e vai ficar gravada